Depois de muita luta, no dia 5 de setembro de 1996, o INCRA recebeu a integração de posse da Fazenda Subunito, exatamente 2 anos depois da desapropriação, dia 5 de setembro de 1994. Mediu a fazenda para fazer o mapa de loteamento e entregar no mesmo ano, de acordo com o cadastro. Esse foi um dia de vitória, como relatou Dona Lucineide, pois, depois de tanta luta, até que enfim era chegado o grande dia. O corte dos lotes iniciou-se em 8 de novembro de 1996. Fez o Criador a natureza, fez os campos e florestas, fez os bichos. Então a gente deu um cansaço também no pessoal da polícia e também demos um cansaço no fazendeiro, que com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, quase 2 anos, que ele começou a ceder, a querer negociar a área, até porque ele falava que a área era produtiva. E na verdade a gente conseguiu provar para ele que a área não era produtiva. E a pessoa que nos ajudou a provar que essa área não era produtiva foi um cidadão de Goiás, Sebastião. Esse cidadão tinha o nome de Sebastião. Ele fez uma perícia na área e provou para o Ministério Público, para o governo federal, que a área era improdutiva. E a partir daí, então, o dono da fazenda começou a negociar com a gente para vender a área para o governo federal, porque ele percebeu que estava perdido. Até graças a Deus, no ano de 96, saiu, mas foi luta. Graças a Deus não teve morte, essas coisas. E o seguinte, teve o sorteio do INCRA, teve o sorteio, cada um pegou deu lote, o INCRA veio, cortou, teve o sorteio. No tempo da distribuição, nós fiquemos meio tempo esperando. Aí quando chegou no dia, eu fiquei no acampamento longe, que era um lugar de vigília, estava meio longe. Aí nós foi para lá. Chegou na hora, também bom, nós foi para lá. Então aí ia chamando o pessoal lá e falando o nome de quem tinha pegado o sítio. O meu, quando veio falar, eu já estava naquela agonia brava, porque não falava de todos lá e o meu nada. Eu falei, vai acabar os lotes, que era 400 e pouco, e já estava quase no final, o meu não saía nada. Mas quando saiu, eu vibrei demais. Falei assim, graças a Deus eu fui embora, que eu não sabia o que eu ia fazer, que era o meu sonho, né? Rapaz, é a maior felicidade do mundo. Vai ganhar na Mega Sena, que eu fui embora lá pro meu lugar, lá para Deodar, para casa do meu irmão. Cheguemos lá, cheguei primeiro coisa pro meu irmão, ó, eu desisti, não vai sair nada. Aí ele falou, tá bom, né, fazer o quê? Vamos ficar por aqui mesmo. Aí eu meti a mão no bolso, que naquela época lá saiu R$1.080 para cada assentado, né? Eu falei, até o dia já saiu também aqui, ó. Eu vim aqui só, aí nós já aproveitamos aquilo ali, ó. Já fiz uma compra boa para dentro de casa. Já fiz. Nosso Natal foi de primeiro, foi na época do Natal também. Então foi um Natal de gente rica. Fez o mar, fez por fim então a rebeldia que nos dá a garantia. Pensa que você pegou a terra, tá resolvido o problema, né? E aí começa a vir outros problemas diferentes, né? Antes o problema era a luta para conseguir a terra. Só que depois que você consegue a terra, aí a luta continua, porque daí você tem que lutar por recursos, por financiamentos, por todas aquelas coisas, né? Porque daí você tem que fazer uma casa, a gente tem que fazer a casa, tem que fazer a cerca, comprar animais, gado. A gente não tinha nada, a gente veio na lona, a gente não tinha nada. Então começou tudo. Depois que a gente pegou a terra, começou outra luta, só que de maneira diferente, agora com mais animação, né? A gente já está em cima da terra. A gente fez o planejamento de tudo antes de ser assentado, a gente fazia nas assembleias, nas reuniões, nos núcleos, né? E a gente planejava o que nós queríamos, quando nós fosse sentados, e já planejava o que nós queríamos. Deixamos até a área lá da comunidade, onde ia ser um lote lá. Lá é um lote de 14 hectares que nem esse nosso. Lá era para ter a quadra que tem hoje, era para ter a escola que tem hoje, era para ter o barracão que tem lá. O campo de futebol que tem lá, tá lá, tudo que nem a gente sonhou, a gente conseguiu concretizar. Foi um sorteio interno que foi feito. Uma criança participou na época, um sorteio interno feito,
e o INCRA acatou a proposta. No caso da distribuição dos lotes de localidades, entendeu? Isso teve a discussão e teve o aval da Assembleia. Todo mundo aderindo à proposta daquele sorteio interno que fizemos, né? Depois fez-se uma junção, diminuiu alguns grupos porque precisava fazer uma coordenação nova, ampliada a hora que saiu o assentamento. Por quê? Porque ia começar a debater a questão das infraestruturas, né? Por exemplo, estrada aqui. Estrada ficou um grande período sem sair estrada nos travessão, sem vir máquina da prefeitura. Inclusive tivemos que tomar decisões. Qual foi a decisão? E buscar uma patrola no município e como iniciar as estradas, certo? E iniciamos. Teve processo? Teve, né? Mas iniciamos as estradas assim. Era a política da época de fazer acontecer, certo? Então, como eles não faziam, nós fomos buscar. Mesmo porque ninguém ia admitir nessa ladeira aqui, no meio do Capinzal, quando uma rural antiga que nós tínhamos aqui, daquelas bem antigas, que era do setor de saúde do acampamento, subir quando chovia era insuportável, né? Para movimentar. Então nós ficamos nessa pendenga acho que uns 3 meses, né, Carneiro? Quando vimos que não ia vir, fomos lá buscar e começamos as estradas. Certo? Como aqui tudo foi luta, né? Tudo foi luta intensa. Então nesse mesmo período, e logo que assenta, e nós foi ágil nisso, nós temos que reconhecer isso, que essa coordenação da Subunito, ela foi exemplo, cara. Assim, em termos de agilidade, sem ninguém se corromper, mais firme pelo um objetivo. Em seguida nós tínhamos a decisão das casas e nós tínhamos que quebrar tabu. O que é quebrar tabu? Nós sabíamos, e nós mesmo como acampado, fizemos várias denúncias de desvio de recursos das casas do Indaiá, certo? Nós fizemos algumas mobilizações denunciando e que nós não ia permitir o recurso das casas nossas vir para o prefeito da época. Teria que vir para nós mesmo, porque era nosso. Eles ficaram putos da cara, né? Mas foi um dos grandes enfrentamentos na época, né? Então o que nós fizemos? Nós desenhou, cara. Você vê, eu nunca desenhei muito nada no meu estudo, fazia coisa. Mas nós tivemos que desenhar modelo de casa aqui, tipo planta, né? Porque não tinha muito com quem conversar naquela época. Do jeito que nós queríamos, fizemos uma plantinha. Fizemos o início num projeto escrito à mão, que na época funcionava assim. Depois fizemos isso, levamos numa maquininha. E aí interessante, porque nós tínhamos uma parceria aqui com os companheiros do PT da época, é interessante dizer, que eram os que eram favoráveis à reforma agrária. Quem mais era favorável à reforma agrária nesse município? Nem o padre era. Assinou um documento para nós ir embora na época, eu não me lembro o nome dele, né? Comércio. Ninguém era favorável a nós, assinou para nós ir embora. Os vereadores da época, que são quase a maioria dos que estão aí, tudo assinaram contra. Depois da terra conquistada, começa outra luta, só que agora é diferente, como disse Nelson Barbosa, pois teriam que pensar como e o que produzir. Por isso, no dia 9 de novembro de 1996, iniciaram-se vários cursos de formação, funcionamento de cooperativa, piscicultura, apicultura, fruticultura, plantio de erva mate, recursos de crédito de fomento, crédito de habitação, Procera, custeio, teto 2, alimentação alternativa, agroecologia, economia solidária. A luta continua, mas de forma diferente. Muito bonito, que é a Associação 24 de Junho, no qual eu fui o primeiro presidente da associação. Dentro da associação a gente fez compra coletiva, a gente comprou adubo, calcário, os carrinhos, e quem dirigia ela era os assentados. A gente conseguiu comprar também em conjunto os tijolos da casa. Compramos numa compra só para todo mundo, para os 11 desse grupo que eu coordenava, que sobrou. A gente comprou até os tijolos na olaria do Onevan de Matos. Então a gente fez custeios também, agrícola, para plantar feijão. Na época a gente plantava muito feijão, milho, né? Então algodão. Depois que acabou fizemos o custeio, nós fizemos o tal do Procera, que é o primeiro crédito para o assentado. Eu cheguei aqui e já fui investindo em lavoura, né, em roça. Fui plantando algodão, plantei mandioca, e o algodão não só dava dinheiro só para a Copasul, e para nós mesmo não dava nada. O veneno era muito caro, né? E dava muita praga, e aí foi aonde nós
paremos de plantar esse algodão. Aí investimos em criação, aí deu uma melhorada mais, depois que nós começamos a mexer com criação. Hoje a gente mexe com criação, mas a gente planta as lavouras só mesmo mais pro gasto, né? Planta o milho, para criar galinha, um porquinho a gente tem, mas é pro gasto, assim, para a empresa não mexemos não. E a gente foi assim, tentando, trabalhando com o que a gente podia, assim, pra gente plantar uma rocinha, fazer uma rocinha, e comprei uma vaquinha. E na época a gente plantou um algodão, certo? Sim, depois plantei um ramo, também deu certo. Aí começamos assim, mexer com criação, né? Comprar umas vaquinhas, né? São mais 2 mil de investimento, aí já foi investimento já. Um alqueire mais ou menos, que eu fiz aqui, fiz um alqueire. Plantei mandioca, peguei meu ramo do pessoal do Indaiá, já estava mais. E aí nós fomos indo. Uns adiantou mais, outros adiantou menos, mas estamos aí até hoje. Teve aí primeiro um incentivo, foi no tempo do Renato, barracão de bicho da seda, primeiro. E eu mesmo não me enquadrei no barracão de bicho da seda, até que veio e teve um estegma aqui, mas para mim não deu certo, porque nós éramos pouca gente para trabalhar. Daí meu negócio é o leite. O leite? Toda vida foi o leite. O leite é uma rocinha assim, ó. Aí, com o tempo, aí veio esse negócio de PA e PENAI. 15 em 15 dias eu entregava 200 quilos. É muito investimento assim, no momento, né? Para as pessoas. Sempre vinha colheita de algodão, desplantava algodão. Era mais algodão e acho que mandioca. A gente tomou prejuízo quando veio as colheitas de algodão à época. Eu lembro que nós fizemos uma terra de baixo em cima, que era muito bom. Quando a gente tinha o lote, fazia rapadura, aqui tá o forno cheio de aceso. Daí eu falei pro retratista, bate uma foto, ele tava subindo melado no forninho, no tacho. Que a gente mexia com roça, arroz e milho. Agora aqui é o tempo do fomento, ó. Fiz carne assada na panela, fizemos nada piseiro, com as molecadas, tudo com a alegria dos meus filhos, tudo casados, tudo vizinho. Plantava muitas coisas, muita fartura tinha, naquele tempo. A gente plantava muita mandioca, pocã, dava muita fruta. Depois meus meninos já foi crescendo, formando tudo, já foi querendo arrumar suas namoradas, e já cada um já quis casar com as suas cantinhas dele, né? E ficou eu e minha esposa, rendemos bastante, às vezes o sítio também, rendemos bastante para as pessoas. Depois dele já veio ficar doente também, Deus ficou doente, desanimou, aí nós fomos para a cidade. Certo. Aí vendimos e fomos para a cidade. Tem uns que já até acabou em nada, já, sei lá, naquele tempo tem gente que vendeu baratinho. Aí como nós éramos acostumados a plantar roça lá onde a gente morava, né, mandioca, e aqui, o que nós fizemos nós dois, cara? Porque aqui nós pegamos mais com cana, né, e aí nós, a cana sabe que para acabar com cana, meu filho, ele também comprar veneno caro, trator, máquina, e aí plantar mandioca, né, e pegamos o nosso dinheiro do processo e investimos tudo em roça, e levamos uma cabeçada. Então assim, nós começamos errado, né. Mas assim, a única coisa que do investimento que eu peguei, eu consegui fazer essa casa aqui, ó. Agora o pessoal, os outros pessoal aí não, o que eles fizeram? Eles compraram gado, né? Já nem não matou a cana, já plantou capim dentro da cana, a cana já ficou pro gado comer, né? Aí investiu no gado e plantou uma rocinha pouca. Aí saiu na frente. As nossas contas já estavam em 32 mil reais, nossa dívida. Né? Que eu tinha dois financiamentos de Pronaf, que eu fiz de mandioca depois, que eu financei separado, que eu não paguei. 2 financiamentos, cara, né? Então entrou nessa dívida de 32 mil reais, entre o processo e mais 2 financiamentos de mandioca que eu fiz, né? No caso de ficou 32 mil reais, a minha dívida era. Aí entrou o Lula, o governo Lula, fez rebate para nós, aí eu comecei tudo de novo. Aí fiz um financiamento de gado, busquei gado no Paraná, comecei a tirar leite, né? E aí depois financei essa caminhoneta, né? Assim, eu fiquei com o nome limpo, né? Nossa, o Penai me ajudou, porque não, 2 anos eu entreguei pelo PA também, que eu plantava quiabo, né? Eu entregava quiabo, né? E depois eu trabalhei 3 anos no Penai também, né? O investimento na época que veio aqui, que eu peguei, a primeira vez eu peguei foi 2,500 para plantar a rama, que foi um prejuízo lascado que nós teve. Depois foi mais 3 contos para comprar vaca. Foi outra bomba também danada, só que nessa eu não entrei não. Eu banquei o esperto, não entrei não. Quem entrou até hoje tem vaca zoando para esse mundo afora, o cara não sabe onde está a vaca, o dinheiro. Só que a vaca não sabe dela.
Só que o dinheiro foi. Hoje está bem mais alto, mas é pouco que pode entrar lá no banco e fazer um projeto. Por quê? Porque está lá de frente. No caso meu aqui, eu comecei plantando rama. Mas daí, o que acontece? No primeiro ano foi bem, quando foi no segundo ano, estourou. Todo mundo plantou, mas a maioria, os fazendeiros. Então a circularia brecou. Pegava mais o que era da fazenda e não pegava o que era nosso, que era pouco. Sim. Então, muitos perdeu, ficou com conta no banco, depois foi vendendo criação e foi pagando, e assim foi. Então hoje está do jeito que está aí. Uns trabalham com leite, um pouquinho de leite, outros planta aí um pouco de rama, outros plantam um pouco de amendoim, outros já está aposentado, está vendendo aí. Viu o dinheiro, na verdade, para nós. Plantar uma roça para nós. Depois de comprar um gadinho, essas coiseiras assim, ó. Mas só que, por causa que muitas pessoas não veio para tudo assim, aí tinha aquele negócio, né, de um técnico na agrícola lá que também pegou aquilo ali para poder mexer. Então ele queria que a turma executasse aquilo ali, né? E tem muita gente que às vezes pega o dinheiro e desvia para outra coisa. Então uns pegavam, outros não pegavam. Aí primeiro plantei um milho. Aí depois fui plantando a rama de mandioca também e tal. Aí a rocinha pôs assim, 2 alqueiros, 2,5. Aí depois eu, por minha conta também, assim, do dinheiro que sobrou, comprei umas vaquinhas. Aí ia saindo os outros dinheiros assim, devido você pagava um e pegava outro, né? Aí para custeio, você fazia um custeio, aprovava, você pegava aquele dinheiro, plantava uma lavoura daquele dinheiro e daí já quando colhia já ia estar pagando assim. Então era um ano de carência. Não compensava plantar roça mais. Não compensava. O pessoal largou, porque nós plantava rama, feijão, algodão, não compensava plantar mais porque não tinha valor, não tinha nada. Era melhor às vezes trabalhar por dia para os outros do que plantar lavoura mesmo. Aí a turma foi largando, ninguém tinha um pedaço de roça para trabalhar. Porque não compensava plantar. O preço muito baixo. O meu começou a criar uma vaquinha para tirar o leite e tal, foi melhorando um bezerro para vender. Eu nunca fui muito tirador de leite, não. O meu leite toda a vida foi pouco. Mas daí era um bezerro para vender, para se virando assim. Sim. Trabalhando para fora também, por dia para os outros também. As pessoas que estiveram com nós aqui desde o início, né, que entrou na terra desde o início como nós, e que trabalhou, e que, né, que estão aí, estão tudo razoavelmente bem. Não é que estão ricos, mas hoje todo mundo tem a casa, tem praticamente, quase todo mundo tem algum carro usado, um carrinho para poder ir para a cidade, fazer as coisas, tem uma quantidade de gado razoável, tira uma quantidade de leite boa. A gente conseguiu criar os filhos, né, o mínimo possível, mas a gente conseguiu. Então eu acho que foi uma luta que valeu muito a pena para cada um de nós. Que hoje praticamente todo mundo aqui tem crédito na cidade, tem crédito no banco, a gente compra carro, a gente compra moto, a gente compra trator, compra caminhão, entendeu? Então, quer dizer, hoje eles percebeu que os assentamentos, não só a Subonito, mas todos os assentamentos que saíram em Itaquiraí, veio fortalecer o município. Tanto que hoje Itaquiraí é uma das cidades diferentes dos outros cidades do estado, que hoje 60% da cidade, do povo, mora na área rural e 40% da cidade. Já nesta fase aí, o povo já estava mais consciente com a questão e já está dando mais apoio para a gente, né? Aí quando saiu o assentamento, que começou, na verdade, foi o assentamento Subonito, que concretizou o desenvolvimento do município de Itaquiraí. Já havia o Indaiá e com o assentamento Subonito concretizou o desenvolvimento de Itaquiraí. E o assentamento Subonito espalhou os outros 8 assentamentos, que foi o militante daqui que fez esse trabalho para poder hoje ter 9 assentamentos aqui no município. Tudo aconteceu num certo dia. Fez uma parceria com o município para pegar isso aqui através da associação, né, Sindicato da Agricultura Familiar, para a gente estar expondo o produto dos assentamentos, produto da agricultura familiar, dos associados, das associações, que aqui a gente fixa, são 3 associações e um sindicato, mas tem as outras que participam paralelo, né, para estar produzindo e trazendo o produto aqui.
a gente vende. Se não faltar produto, vende bem. Né? Queijo, frango caipira, ovos, verdura. O que eles põem aqui vende, artesanato, né? Tudo vende. Mas os agricultores estão um pouco desmotivados. Tinha lotes de terra mais boa, que já tinha infraestrutura, que era da fazenda, cerca e tal. Porém, tinha outros lotes que eram cheios de erosão, formigueiro. Alguém veio aqui e sugou toda a terra, o máximo que pôde sugar dela. E aí o Estado passou para nós recuperar. O primeiro investimento meu só foi para fazer curva de nível, não deu para fazer mais nada. Então, eu fiquei na estaca zero. Assim, e não foi só eu, os outros companheiros do grupo também, porque foi sorteado assim. Aí foi cortada a verba do Procera, que foi só aquele ano, né? Daí entrou o Fernando Henrique Cardoso, mudou o nome do programa, porém teve que ter muita luta para poder reativar a outra linha, que hoje é o Pronaf, se tornou Pronaf, né? E aí foi dificultando mais o acesso ao crédito. No caso meu aqui, eu falei, bom, eu vou tentar trabalhar com agroecologia, que é a única coisa que eu tenho condições de recuperar a terra sem um investimento que eu não tenho recurso financeiro, mas eu posso aproveitar as ervas espontâneas, a adubação verde, investir no meu Procera na conservação de solo, que foi curva de nível, tampar as erosões, então ficou mais fácil de eu trabalhar a questão de recuperação. O grupo de agroecologia a gente formou, está com 9 anos, aí também selecionei os participantes do grupo aí por afinidade ideológica com questão ambiental, né? A gente não saiu catando qualquer um só porque era bonito, não. A gente passou, olhou como o cara trabalhava, você conversava com ele e você sentia que ele tinha amor à preservação ambiental, à saúde humana. Ele priorizava a vida, na verdade, a vida do solo e do ser humano e a saúde. Então, esses foram os critérios que a gente usou para poder a formação do grupo de agroecologia, que iniciou com 7 pessoas e hoje tem um certificado, orgânico que é o meu e estamos hoje com 16 famílias. A ideia é transmitir essa tecnologia e passar para os jovens nossos, tentar ensinar, para poder fazer uma produção saudável para alimentação, para o nosso consumo primeiro e para o nosso consumidor do município. E aí isso traz benefício para a saúde, né? E benefício financeiro e visa a sustentabilidade da família, que é o único meio que eu acho que você pode conseguir sobreviver no campo assim, sem depender muito das coisas do convencional. Então, o grupo da agroecologia foi muito bom, o pessoal aprendeu, a gente aprendeu muito, né? Inclusive, eu já estou lá com 100 pés de muda, aliás, de uva, né? 100 plantas de uva, que já está coisa mais linda. E a gente toda primeira quinta-feira do mês a gente tem a reunião, né? Tem a participação, o acompanhamento de um técnico muito bom do Sebrae, o Marcos Collett. A gente precisava aumentar mais, sabe? Mas o pessoal ainda tem aquela mas não sei o quê, a gente não consegue produzir sem veneno, né? Mas consegue sim, é fácil, desde que a gente pega o jeito e tem, né, defende, a gente consegue produzir. A minha plantação, eu não tenho selo ainda, mas a minha plantação não tem uma gota de veneno. Então foi um processo de edição. Para se formar tipo um grupo aqui, o grupo coletivo, nós temos, inclusive com gente que está no coletivo e várias pessoas que estão fora, o processo de visita às cooperativas fora. No caso daqui nós fomos em Dionísio Cerqueira, teve vários cursos de cooperativismo, inclusive na Greva, no sentido de, isso assim, a hora que aproximou da área sair, no sentido de ter um grupão grande, coletivo, chegou até 30 famílias, né, Carneiro? Na época, que depois foi reduzindo e resumiu ficando em 8 famílias aqui do grupo coletivo, na época, entendeu? Mas assim, isso sem perder a essência mesmo, porque veio parte do pessoal que veio do grupo, era parte do pessoal da coordenação que estava em alguns setores internos aqui na época do acampamento. O universo viu gerar no princípio
princípio o verbo se fez fogo, nem Atlas tinha o globo, mas tinha nome o lugar.